que eu tentei fazer nesse ensaio, nessa série de fotos, era tentar transmitir a energia, que tivesse uma realidade e que fossem de verdade. É uma mão mais apurada, é um gesto de carinho, é um fazer alguma coisa de uma maneira mais leve para o paciente. Nem sempre vamos oferecer a cura, mas no mínimo temos que diminuir o sofrimento, diminuir a dor, dar conforto, e tudo isso a gente faz com as mãos. É difícil, mas é muito prazeroso ver as vitórias. Eu amo o que eu faço, de verdade. Chegou a hora de definir o grande vencedor do Prêmio Euro Inovação na Saúde. Agora, os melhores voltam à disputa. O grande júri, ou seja, todos os médicos e médicas em atuação no país, com CRMs ativos em seus respectivos conselhos regionais, podem votar e definir o ganhador de 500 mil euros. Para votar, basta acessar o site www.premioeuro.com.br, fazer o cadastro com login e senha e ficar habilitado na plataforma de votação. A classe médica define os ganhadores de uma premiação total de 1 milhão de euros. Vote, indique, divulgue. A sua participação é fundamental para reconhecermos a melhor e mais inovadora iniciativa médica do Brasil. Patrocínio exclusivo Eurofarma. Prêmio Euro, reconhecendo a inovação na saúde brasileira. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esse evento sobre as evidências científicas acerca do Covid-19. Estamos indo para a nossa terceira edição. Eu vi, enquanto a gente estava vendo esses vídeos dessas iniciativas da Eurofarma, quanto hoje a gente tem pessoas de diferentes lugares do país aqui conosco. Estamos aqui com a doutora Roberta Fittipaldi e doutor Pedro Giavina Bianchi. Se vocês puderem ligar os seus áudios e vídeos, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Fernando. Boa noite, doutor Pedro. Roberta, conseguimos o teu vídeo? Peraí que não está ligando aqui, estou tendo algum problema. Tá bom. Bom, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Essa foi uma iniciativa que eu, Fernando Carbonieri, comecei junto com a Academia Médica e com a Eurofarma, já logo no início dessa epidemia, e foi muito interessante porque a grande coisa dessa epidemia é a quantidade de informação que a gente está trabalhando, né? A quantidade de diz que me diz, a quantidade de novos artigos científicos que, às vezes, não são respaldados por pares. A gente nunca viu tantos artigos científicos saindo na pré-publicação. Ele já vem a público sem mesmo ter sido chancelado por pares. E essa infodemia acaba assustando. Então, nossa função aqui é ter hoje mais 2 pesquisadores. A Roberta já esteve aqui conosco em outras vezes, mas é ter conosco mais 2 pesquisadores que a rotina é realmente estar imerso nesse contexto científico, para que a gente possa trazer esse nível de evidência, o que se vem colocando tanto na ciência quanto na prática, que está funcionando ou não está funcionando, né? A função que a gente tem aqui é falar desse blá 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 todo científico, o que está funcionando, né? Acho que para a gente começar, deixa eu apresentar os nossos palestrantes. Eu sempre gosto que as pessoas se apresentem, doutor Pedro, porque eu acho que a gente é mais humano quando não fala apenas de títulos,
né? Como você é o estreante, seja muito bem-vindo e nos diga quem é o Dr. Pedro. Obrigado. Não vamos deixar as damas falarem primeiro? É que ela é figurinha marcada já, né? Então tá bom. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? Com todos os colegas, que em breve a gente possa também fazer eventos olhando na carinha de cada um de vocês, né? A gente torce por isso, mas é um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, da Eurofarma, da Renata, da Ana Paula, e também parabenizar e agradecer o Fernando aí da Academia Médica pela oportunidade. Então, eu na verdade, eu fiz clínica médica, depois eu fiz imunologia e alergia, eu trabalho com isso, né? Hoje eu sou professor associado lá na Universidade de São Paulo, né, na disciplina de imunologia clínica e alergia, e eu tenho uma atuação forte também frente à nossa Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Então, trabalho tanto na associação como na USP. Perfeito. Bom, Seja muito bem-vindo, Roberta. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Roberta Fittipaldi e venho aqui primeiro agradecer a presença de mais de 800 pessoas assistindo a gente. Agradeço o convite da Eurofarma e da Academia Médica. E aí, obrigada, Pedro, por participar com a gente também nessa discussão. Tenho certeza que vai ser engrandecedora aqui para todos nós. Então, para quem não me conhece, como o Fernando diz, eu sou figurinha carimbada por aqui. Eu sou médica, pneumologista intensivista. Atualmente eu trabalho como médica assistente na UTI respiratória do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo. E trabalho, além de assistência, com ensino e pesquisa dentro da UTI respiratória. E trabalho como pneumologista no Hospital Albert Einstein e na pós-graduação de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein, como professora e coordenadora da parte de ventilação mecânica. Muito bem, muito bem. Muito obrigado pela presença de vocês dois e também pelos mais de 862 colegas médicos que estão aqui nos assistindo hoje. Pessoal, de vez em quando, por causa do número de pessoas que fazem parte dessa conferência, pode dar uma travadinha, tá? Basta, caso vocês estejam usando o Windows ou Mac, aperta F5, que ele retorna, ou recarregue a página de vocês. Então, talvez alguém dê algum problema, só dar essa dica para a pessoa que todo mundo consegue ver a conferência. Caso dê muito problema, ou caso você não consiga assistir até o fim, essa conferência ela tem uma duração de aproximadamente 80 a 90 minutos aqui, e a gente vai tentar estar no nosso tempo. A gente produz um condensado desse material depois que vocês recebem. Roberta, eu acho que está muito alto, eu estou me ouvindo aí. Caso vocês percam, a gente faz um condensado de todo esse material, ou ainda a Eurofarma ela disponibiliza esse vídeo depois, tá? Então, vocês, caso não consigam por algum motivo, vocês podem ver todo esse conteúdo. A ideia aqui hoje, vieram alguns estudos do passado dizendo que corticoide era do mal contra a Covid, que nós teríamos problemas em pacientes que utilizassem corticoide no início dessa infecção, e ao longo do tempo algumas coisas mudaram, como tudo vem mudando no Covid, né? Então, a ideia aqui hoje é justamente esclarecer alguns fatos, esclarecer o que foi feito de ciência a respeito disso, esclarecer um pouco a fisiopatologia a respeito do processo inflamatório que esse vírus causa, e também responder as perguntas. Então, se vocês colocarem as suas perguntas aqui, depois eu vou trazer para todos os palestrantes para que eles possam responder e a gente tenha a melhor conferência científica possível. Tá bom? Eu já falei demais, Dr. Pedro, vamos começar pelo senhor, de novo, né?
Começamos hoje. Vamos lá. Novamente. Deixa eu soltar o seu slide aqui. Tenha uma boa aula. Muito obrigado pela presença. Obrigado, eu. Então, já estou com minha tela aqui compartilhando. Acho que o pessoal está me escutando bem e vendo bem, né? Então, a Eurofarma convidou a gente, eu e a Roberta, para falar um pouquinho sobre o corticoide, como seria o uso do corticoide durante a pandemia, tanto naquele paciente que precisa usar o corticoide por algum motivo, porque tem alguma doença que necessita o uso dessa medicação, ou também utilização do corticoide para o tratamento da COVID, da infecção propriamente dito, né? Então, aqui está a minha declaração de conflito de interesse. Como o próprio Fernando já salientou, né, além da pandemia que a gente tem do Covid-19, a gente tem hoje o que a gente chamou, está sendo designado como uma infodemia, né? A quantidade de informação que a gente tem recebido de todos os meios é extrema, né? Pra vocês terem uma ideia, essa semana a gente colocou lá a Covid-19 no PubMed para fazer uma pesquisa, saíram 21 mil trabalhos. Então, ou seja, nós estamos quase fazendo, no final do mês, vamos fazer 6 meses de pandemia no mundo, né? E nós temos esse montante de trabalhos publicados, 21 mil trabalhos, e é difícil a gente se manter atualizado, é difícil, é impossível ler todos os trabalhos, são trabalhos muitas vezes contraditórios, o rigor científico durante uma pandemia, devido à urgência, né, do momento, não permite muitas vezes que o trabalho passe por todas as fases de revisão que normalmente toma, inclusive revistas renomadas, vocês viram há pouco tempo, artigos tendo que ser retirados do PubMed, retratação de autores, né? Então a gente realmente tem essa infodemia e, mais uma vez, a importância de atividades como esse aqui da Eurofarma e da Academia Médica. Recentemente, eu também sou editor da revista da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, que se chama Arquivos de Asma, Alergia e Imunologia, e nós, recentemente, isso aqui é uma revista aberta, online, todo mundo pode acessar, a gente fez um editorial e também tem vários artigos aqui manuscritos sobre orientações orientações e diretrizes sobre os diversos aspectos da pandemia que vocês podem acessar aqui no site da revista. Deixa eu passar para o próximo. Antes de entrar propriamente dito na discussão dos corticosteroides, do corticoide durante a pandemia, eu trouxe aqui um estudo que nós estamos fazendo lá no HC. Muitos de vocês que estão nos assistindo são médicos, alguns na linha de frente, outros nem tanto, mas muitos ainda vendo pacientes, alguns com telemedicina, mas outros também na forma presencial. E esse estudo aqui foi uma corte que a gente montou lá no Hospital das Clínicas. Na verdade, essa epidemia teve várias fases, né? Nós nos preparamos, a gente teve um tempo entre a pandemia sair da China, passar pela Itália, Estados Unidos e chegar aqui, houve um certo tempo, o Hospital das Clínicas se preparou. Para quem conhece lá, o Hospital das Clínicas tem vários institutos, e o Instituto Central, onde antigamente funcionavam diversas enfermarias cirúrgicas e clínicas, foi transformado só no instituto para tratar pacientes que tinham Covid. Só os pacientes com infecção de coronavírus. E esses pacientes que estavam lá de outras disciplinas ou com outras patologias, outras doenças, foram transferidos, por exemplo, para o INCOR, para a ortopedia, psiquiatria, etc., para outros institutos, Instituto da Criança. E nesse centro foi montado 200 leitos de UTI, fora os de enfermaria. Depois isso ficou insuficiente, foram pedidos pelo Estado, pela Secretaria do Estado de São Paulo, mais 100 leitos. Então, hoje em dia, a gente tem cerca de 300 leitos de UTI dentro do Instituto Central. E nós nos preparamos bem e de certa forma, temos correspondido aí ao combate a essa pandemia. Então, nós tivemos uma ideia, nós elaboramos um estudo que é justamente acompanhar o profissional de saúde, os colegas que estão lá na linha de frente, não só médicos, mas também enfermeiras, pessoal da limpeza, seguranças, etc., fisioterapeutas. O que a gente tem? Cerca de 6 mil colaboradores diretamente nesse Instituto Central, lidando diretamente com pacientes com Covid. E a ideia era tanto fazer um questionário, que tem diversas questões sobre a profissão, desde onde a pessoa mora, qual o transporte que chega até o hospital, para ver se tem maior ou menor chance de contágio, qual o tamanho da casa, se compartilha toalha de rosto, por exemplo, como também um questionário de saúde para ver se teve sintomas, etc. E esse questionário é aplicado e de 21 em 21 dias a gente faz a sorologia desses pacientes.
Então, aqui eu vou mostrar alguns dados para vocês, de teste sorológico que a gente fez de 4.716 mil colaboradores com 2.300 questionários preenchidos. E o que a gente vê, muito interessante, o que a gente utilizou? Então, como a gente estava falando, a epidemia passou várias fases. No início, estava muito difícil você conciliar assistência e pesquisa. Então, a preocupação maior era conseguir dar a melhor assistência possível, e ainda é ao paciente, também ao mesmo tempo do médico se proteger, do profissional de saúde se proteger e não ser contaminado, e ao mesmo tempo fazer ciência estava muito difícil. Mesmo porque quando a gente elaborou essa pesquisa, não tinha teste sorológico para conseguir fazer os pacientes. Então, a gente chegou numa situação inusitada que tinha o dinheiro, mas não tinha com quem vendesse o teste, porque os testes paravam nos Estados Unidos, paravam na Europa e não chegavam aqui no Brasil. Então, por mais que você tivesse o dinheiro, não tinha quem fornecesse. Depois os testes chegaram, mas eles tinham que ser validados. E daí a primeira coisa que a gente fez foi a validação. Esse aqui é um dos famosos testes rápidos que vocês escutam por aí, aquele que a ideia é fazer até como drive-thru, que a pessoa chega, por exemplo, passa, tira o sangue da ponta de dedo e você já tem ali, depois de 15 minutos, o resultado se você já tem anticorpos ou não contra o vírus. Mas olha que interessante. Normalmente, esse teste, quando é feito com o sangue da ponta de dedo, você põe, então, nesse primeiro poço aqui o sangue e no segundo você põe o reagente, né? Então, se tiver um anticorpo, ele vai migrar aqui e depois o reagente migra. Tem um controle, então a primeira linha sempre vai estar aqui bem vista, que é o controle, e em segundo aqui é quando o teste é positivo. Então, aqui a gente tem no meio 2 testes positivos e ao lado 2 testes negativos. E o que a gente observou? Quando você usava o sangue da ponta de dedo, que é a maneira como o teste foi desenvolvido para ser realizado, a sensibilidade, isso pegando o quê? Paciente que você tinha certeza que tinha tido Covid, tinha tido quadro clínico e PCR positivo, era de apenas 55%. Ou seja, a gente perde metade dos pacientes. Isso é uma informação muito importante, porque, por exemplo, essas pesquisas que vocês estão vendo, feitas pelo Brasil afora, para ver qual que é a soroprevalência, a soropositividade do Brasil, se for feito por teste de dedo com a sangue da ponta do dedo, a gente tem só metade dos pacientes positivos a gente está pegando. Então, vocês têm que dobrar praticamente o resultado que a gente tem observado. Agora, se nesse mesmo paciente você tira o sangue dele, centrifuga, pega o soro, onde tem muito mais anticorpos que no sangue da ponta de dedo, e põe no poço, sobe para 96%. Então, para vocês terem uma ideia com a dificuldade de teste, esse teste a gente utilizou para fazer diagnóstico de paciente no começo da pandemia, enquanto ainda não tinha outras sorologias, e com ele que nós fizemos o nosso trabalho. E o que a gente observou? Outro dado importante. Como a gente falou, tem essa infodemia, muitas coisas contraditórias, tem fake news, tem pessoal querendo se promover, e tem de tudo, né? Então, é muito importante que a gente tenha respostas fidedignas, né, a perguntas importantes até para tomar as melhores medidas possíveis. E o que a gente observou? Desses colaboradores que não tinham tido Covid, não tinham feito PCR por Covid, porque não tinham sentido grandes sintomas, os chamados de assintomáticos, ou que tiveram poucos sintomas, que não levaram esses colaboradores, esses profissionais, a procurar um atendimento e fazer um teste, 14% tem anticorpo já, ou seja, são aqueles pacientes oligoassintomáticos. Então, nessa corte de risco seria 14%. Durante a gente testou mais uma vez a sensibilidade, ela está em torno de 90% do teste, mas 14%. Se a gente juntar isso mais ou menos com 10% dos pacientes, dos colaboradores do Hospital das Clínicas que já tiveram Covid confirmado com PCR, alguns foram internados, outros não, a gente tem então mais ou menos 1/4 da nossa população de médicos que trabalha lá, que hoje em dia estariam potencialmente protegidos contra o Covid. Ou seja, ainda tem 75% das pessoas, então juntando os 15% com os 10% que teve a doença, que estão aí em grande risco de contraírem a doença caso venham a se contaminar. E outra ideia, já entrando um pouquinho no corticóide, a gente foi perguntar se esses colaboradores têm doença ou não. A grande maioria deles não tinha, aqui 70 e tantos % não tinha a doença, mas vocês veem que tem bastante gente com hipertensão arterial, isso é autorreferida, né? Muita gente com asma, diabetes. Em relação ao corticóide, que a gente vai comentar, vocês veem quantas pessoas têm usando. Então, tinha o pessoal da hipertensão que usava os inibidores de ECA, que tinha até uma discussão no começo, se poderia ser usado ou não. Isso aqui já está estabelecido que não é para descontinuar tratamento com IECA em quem tem Covid ou quem está em risco de Covid, né? Embora tivesse uma teoria de que essas medicações poderiam aumentar o receptor para o vírus, o ECA2, mas na prática, na clínica,
não é orientado que se retire ou se deixe de prescrever os inibidores de ECA. Tinha os hipoglicemiantes orais, mas olha só o corticoide nasal. A gente sabe que a asma acomete 10% da população brasileira e rinite em 30%. Metade das pessoas usam corticoide nasal. E tem uma boa parte também, embora esteja trabalhando frente ali ao paciente COVID, que está com corticoide também, uns 7, 8%, aqui com corticoide sistêmico oral também, né? No início, então, eu vou usar a asma como, na verdade, um modelo. A gente vai falar, então, sobre o uso do corticoide durante a pandemia, né? Quais são os problemas, quais são as grandes questões que existem acerca dessa utilização. No começo, logo se imaginou, e foi isso que o CDC falava, que a asma seria um grupo de risco também para você ter uma maior chance de ter um COVID, principalmente com uma evolução pior do COVID, um quadro mais grave. Mas isso a gente vai ver que não se confirmou, né? E isso era baseado, porque a gente sabe, então, o COVID ataca lá o pneumócito, ataca as vias aéreas, e a asma, a doença inflamatória das vias aéreas, pensava-se que essa combinação não ia dar certo, que o paciente ia ser mais grave, ia ter mais infecções. Mas, na verdade, quando você vai para as grandes, que não são tão grandes, né, essas primeiras, mas quando você vai para as casuísticas, essas aqui são 2 casuísticas chinesas, uma com 140 pacientes, outra um pouco maior que 548, eu escolhi essas 2 porque as 2 foram publicadas em revistas, as principais revistas da Imunologia Clínica e Alergia, que é a Allergy, que é a europeia, e o Journal of Allergy and Clinical Immunology, que é o americano, né, da Academia Americana. Então, eu escolhi elas porque o olhar para essas doenças alérgicas, tipo asma, foi mais atento. E o que a gente via é que, realmente, a porcentagem de pacientes internados com asma era muito pequena, mostrando que a asma, na verdade, desde que ela é bem controlada, e uma asma leve, moderada, não é grupo de risco para ter COVID, nem de ter uma evolução pior. Ao contrário do que vocês têm escutado, e é verdade, isso bem sedimentado, a hipertensão é risco, diabetes, a obesidade, a cardiopatia, né, e além da idade mais avançada. Então, mostrando que realmente a asma não seria um risco para a doença. Falando um pouquinho da asma, eu não vou entrar em detalhes, porque a ideia é que a gente tenha uma conversa mais prática, de tirar dúvidas, mas aqui está o tipo de inflamação que a gente chamava de inflamação TH2. TH2 era de T helper 2, do linfócito T auxiliar 2, que está envolvida nos processos alérgicos. Esse é um tipo de inflamação que está envolvido não só nos respostas alérgicas, mas também com combate contra verminoses, né? E ele é caracterizado por algumas citocinas, essas citocinas, a IL-4 e IL-13, por exemplo, que levam o linfócito B a produzir o IgE, fazem a troca do isotipo de imunoglobulina, a IL-5, que é um grande fator ativador e quimiotático e de sobrevida para eosinófilos, né, os 2 grandes marcadores dos quadros alérgicos e verminoses, IgE e eosinófilos. Então, isso é um tipo de resposta que nós temos num quadro alérgico, tipo da asma, na rinite ou em algum outro quadro alérgico, né? E não é uma resposta que a gente tem uma boa resposta contra vírus. A resposta contra vírus, basicamente, a gente vai ver um pouco além, seria baseada numa resposta que a gente chama de TH1, do T helper 1, né, do linfócito T auxiliar tipo 1. Mas o que eu quero mostrar é que o que foi mostrado, o que liga esse tipo de inflamação, que a gente chama de TH2, hoje em dia a gente prefere usar o nome tipo 2. Por que tipo 2? Porque não é só o linfócito T, você vai ver que o macrófago, o linfócito B, o linfócito T CD8, outras células também participam, né? Não existe uma única célula responsável pela resposta inflamatória, pela resposta imune, então a gente prefere chamar dessa resposta tipo 2, que é alérgica. Então o que a gente observou? Que essa resposta levava, aqui a imagem talvez não esteja muito clara, mas eu vou tentar explicar para vocês, essa resposta tipo 2, então juntando a asma, principalmente a forma de asma alérgica, ela leva uma menor expressão na via aérea do receptor para o vírus, tem menos ECA2. Então eles pegaram aqui diversos pacientes e eles viram que pacientes aqui sem asma e sem sensibilização, que não são alérgicos a ácaro, a nenhum animal, a pólen, etc., tem um nível maior do ECA2 nas suas vias aéreas, né? Se o cara tem asma, mas não é uma asma, hoje em dia a gente fala muito no fenótipo das doenças, então vocês sabem que a gente tem asma, tem diversos tipos de asma, a gente teria asma alérgica, asmas não alérgicas. Na asma não alérgica, onde você não tem sensibilização, você vê que é quase igual o paciente que não tem asma. Agora, se você pega o paciente sensibilizado e sensibilizado com asma, ou seja, a asma realmente alérgica, essa resposta tipo 2, vocês veem que diminui muito a expressão desse receptor ECA2 na via aérea. Talvez isso seja uma hipótese, né? A gente está falando de hipóteses,
que explique por que talvez haveria até uma certa proteção em ter asma e ter menos chances de ser acometida pelo Covid e ter uma Covid mais grave, né? E aqui outra parte do trabalho muito interessante que eles provocaram, eles pegaram a via aérea e jogaram ácaro dentro dessa via aérea e mostravam que após a provocação havia uma diminuição do tal do receptor para o coronavírus, o ECA2. Então, com isso, talvez a asma não é um grupo de risco, a gente não afasta aqueles funcionários, colaboradores que precisam estar trabalhando, que não estão em distanciamento social, ao contrário de, por exemplo, os pacientes idosos, pacientes cardiopatas, hipertensos e obesos, né? A não ser realmente se o paciente tratar de uma maneira errada a sua asma, tiver uma asma mais grave, daí sim, se ele, além de tudo, pegar uma Covid, ele não vai ter uma evolução tão benéfica. Então, a gente tem diversos consensos, que é a iniciativa GINA, que propõe o tratamento da asma, e realmente o pilar da asma, antigamente, ele era muito baseado em você broncodilatar, só que daí acabava o efeito broncodilatador, o paciente voltava a entrar em broncoespasmo, e hoje em dia a gente entende que por trás do broncoespasmo precisa tratar o processo inflamatório, que é a causa das crises de broncoespasmo. Então, o corticóide é o pilar do tratamento da asma, e a gente tende ao quê? A usar justamente os corticóides tópicos. A ideia é você levar o remédio aonde ele está sendo necessário. Então, quando você usa um corticóide sistêmico, que às vezes é necessário nas crises, ou então nesses quadros onde o paciente é mais grave, onde você não está conseguindo controlar só com a medicação tópica, mas a ideia é que você, sempre que der, você use a medicação tópica, tanto no nariz para rinite como para asma nas vias aéreas inferiores, porque assim você leva o remédio só onde é necessário, com menos chance de ter efeitos colaterais. Então, o que pode, entrando mais especificamente no tema de hoje, que é o uso do corticóide durante a pandemia, né? Então, surgem algumas perguntas para a gente responder. Então, será que o corticóide interfere na prevalência? Será que ele deixa o paciente mais propenso a ter a infecção pelo coronavírus? Será que ele interfere na evolução? O paciente que usa corticóide vai ter um quadro mais grave da infecção? E depois, daí essa parte nós vamos deixar mais para a Roberta falar, que ela vai falar sobre o tratamento. Então, o corticóide pode, inclusive, em determinada fase, ser indicado para tratar o paciente que está pela infecção com coronavírus. Em relação aos corticóides tópicos, isso aqui também já é um ponto aceito e orientado por todos os profissionais e pesquisadores da área. Ele não deixa o paciente mais propenso a ter coronavírus, a ter Covid, nem de ter um quadro mais grave, né? Então, tem esse trabalho aqui que é assinado pelo Jean Bosquet, que é um francês, uma das principais as unidades em alergia da Europa, e ele mostra, ele pegou lá na China, crianças com rinite que usavam corticóide inalado versus outros que não usavam, e viu que realmente era a mesma chance do paciente ter Covid e tinha uma evolução igual. E por que ele advogava, e por que a gente advoga que o paciente não pode, e o paciente que está precisando, a gente tem que, inclusive, introduzir o tratamento adequado, por que ele tem que usar o corticóide inalado, paciente com asma e rinite? Corticóide nasal também. Porque, na verdade, por 3 razões principais. Primeiro, que o paciente com asma e rinite vai ter vários sintomas que vai confundir se ele está com o coronavírus ou se ele está com as suas doenças em crise, né? Se ele está em atividade. Ele vai espirrar, ele vai ter o nariz correndo, ele vai tossir, ele vai ter falta de ar, ele vai ter tosse, então vai confundir. Segundo, que imagina se esse paciente tiver o azar de realmente estar contaminado pelo vírus. O quanto ele não vai disseminar de vírus se ele tossir junto por causa de uma asma mal controlada, se ele espirrar por causa de uma rinite mal controlada, além da doença do coronavírus, além do Covid. E terceiro, porque se o paciente tiver uma crise mais grave, principalmente de asma, ele vai ter que ir num ponto-socorro, onde ele tem um risco maior de contágio também. Então, por essas 3 razões, a gente advoga, e uma dessas grandes mensagens é que a gente não pode parar. A gente vê, às vezes colegas mal informados, equivocados, falando que teria que parar o corticóide tópico, que isso deixaria mais propenso a ter Covid. Isso não é verdade. Ele não tem mais Covid, nem uma evolução mais grave, e ele tem que usar a medicação por essas razões. Lembrando que não dá para comparar a mortalidade da asma com a do Covid, mas 5 a 7 pessoas morrem todos os dias no país por asma, principalmente os que não têm controle da doença, né? Em relação aos corticóides sistêmicos, os corticóides sistêmicos são um pouco mais complicados, porque todos sabem, né, que eles têm um potencial efeito de diminuição de imunossupressão, né, de inibição do sistema imunológico, né? Eu costumo falar para os pacientes, em relação aos corticóides sistêmicos, né,
que, na verdade, porque tem tanto paciente que tem fobia, que não quer usar de jeito nenhum o corticoide sistêmico, como aquele paciente que abusa do uso e de maneiras equivocadas. Então, a gente tem que tentar combater os extremos. Eu gosto muito de falar com o paciente, conversar com o paciente e contar que, na verdade, né, eles não sabem, mas o corticóide é um hormônio que todo mundo tem e que ninguém vive sem corticóide, né? Então, a gente conta que é um corticóide, que é feito pela suprarrenal, uma glândulazinha que está em cima do rim, e que é fundamental. O que a gente faz numa situação onde ele precisa de uma dose maior, a gente usa uma dose terapêutica, seja tópica, seja sistêmica dessa medicação. E vocês veem que o efeito do corticóide sobre o sistema imune, ele é meio variável, né? Primeiro que depende da dose e do tempo de uso. Você vê numa situação normal, o corticóide que a gente produz diariamente, ele até deixa o sistema inato, aquela resposta imunológica primária, que é a primeira do organismo, mais ativa. Então, esse corticóide do dia a dia nosso estimula o sistema complemento, estimula receptores de citocina, estimula outros receptores chamados de padrão para micróbios, que vai detectar uma bactéria que invadiu o corpo, que vai detectar um vírus que invadiu o corpo. Então, você tem um efeito benéfico nele em doses menores, né, em relação ao sistema imune e em doses fisiológicas. Mas, realmente, quando você tem uma dose maior, por mais tempo, uma dose terapêutica, você começa a ter inibição tanto do sistema inato, então você inibe toda a inflamação, com todas as toxinas, mas também do sistema adaptativo. Então você tem linfopenia, uma menor atividade de células NK, todas essas células que são importantíssimas para o combate a qualquer infecção, inclusive vírus, né? E mesmo o tipo de resposta, o linfócito T, hoje em dia, a gente tem vários padrões, eu mostrei para vocês aquele padrão TH2, o tipo 2 de resposta, que estaria mais envolvido em alergias, verminoses e um pouco na resposta humoral também. O corticóide, ele até estimula uma polarização para esse padrão. Parece até uma coisa meio paradoxal. Você dá corticóide para uma alergia, ele até aumenta o tipo de resposta que tem na alergia, que é a resposta TH2. Mas é claro que, dependendo da dose, uma dose maior, ele vai inibir toda a resposta inflamatória, todos os linfócitos T, inclusive os TH2. Mas é importante salientar que a inibição do corticóide, ela é de uma maneira heterogênea entre os vários fenótipos de linfócitos T. Então, ele inibe muito mais o linfócito TH1, que é justamente o linfócito importante no combate para as viroses e infecções intracitoplasmáticas, e também aquele linfócito TH17, que é muito associado à estimulação de neutrófilos e inflamação neutrofílica. Esse trabalho eu achei muito interessante. Ele é feito em camundonga, é um trabalho experimental, mas achei muito interessante. Porque o que eles pegaram? Eles pegaram os camundongos e tiraram o linfócito T justamente para mostrar o que acontecia num paciente imunossuprimido com poucos linfócitos T. Isso nos animais, né? E o que eles esperavam? Vamos tirar os linfócitos T dos camundongos, nós vamos injetar um vírus, e por coincidência o vírus que eles usaram foi um outro coronavírus, e eles esperavam, esses vírus se proliferar, vão matar o camundongo, você vai dosar os vírus no camundongo e vai ter um excesso de vírus, uma viremia brutal. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então eles fizeram esse modelo, e o que eles observaram? Que, na verdade, quando você tira o linfócito T, o que acontecia é que você parava de ter a regulação da resposta inata. Então, os pacientes morriam, os pacientes, no caso, os animaizinhos, os camundongos, morriam por ter um excesso da resposta imunológica, com excesso daquelas citocinas pró-inflamatórias já do sistema imune inato, TNF e interferon-gama. A gente fala muito, tem uma resposta primária, inata, uma resposta secundária, adquirida, baseada em linfócitos T, linfócitos B, mas a gente sabe que o organismo funciona, o sistema imune funciona integrado, né? Não existe essa dicotimização, a gente faz mais a nível didático, em nível didático. Porque se você bloquear, na verdade, quando você ativa o linfócito T, ele tem várias toxinas que vão, por exemplo, interferon-gama, que vai ativar macrófago, que também faz parte do sistema inato. Então, na verdade, é um círculo isso aí, né? É uma rede de resposta, né? Mas, então, isso foi muito interessante, porque o que viu que o paciente imunossuprimido acabava tendo uma pior prognóstico, não tanto pelo vírus, pelo efeito citopático do vírus, mas mais por uma desregulação do sistema imune, com um excesso de citocinas por uma não inibição da resposta inata. Isso a nível experimental, né? Então, o que a gente faz hoje nas alergias respiratórias? Então, o corticóide inalado a gente introduz, se for necessário, né, seja inalado para asma, seja o tópico nasal para rinite, e a gente mantém quem está usando. E os corticoides sistêmicos a gente tende realmente a ser mais criterioso. A gente só utiliza em casos de crises, né? Não adianta deixar o paciente com asma, que pode inclusive virar óbito por asma, e com mais critério, porque realmente o corticoide nessa primeira fase da infecção, ele pode não ser muito benéfico, como nós vamos ver.
E os anticorpos monoclonais a mesma coisa, a gente é mais criterioso, mas os anticorpos monoclonais que a gente usa, por exemplo, em alergia, eles são mais focados naquelas toxinas mais envolvidas na resposta alérgica, IL-4 e IL-13, não tanto na resposta que a gente precisa para combater o vírus. Então, a gente também mantém isso. Então, uma outra grande discussão, né, hoje que a gente tem, é quanto que a gente tem da doença, quanto que é problema do vírus, efeito citopático dele direto, né, na via aérea, porque ele desnuda todo o epitélio, lá todo o alvéolo, quanto que é por causa que a resposta imune fica desregulada e junto aí da imune também a resposta de coagulação. E, na verdade, não é um problema, a gente tem que combater as duas coisas, tanto o vírus como quando ocorre uma resposta imune desregulada, né? Esse gráfico aqui, ele é clássico, vocês já devem ter visto por aí, mas ele é muito ilustrativo. Então, ele mostra realmente, o paciente é contaminado pelo coronavírus, ele tem a sua incubação, isso aí pode durar de 2 a 12 dias, mas em geral, em 5 dias, ele vai estar desenvolvendo, se não for assintomático, olha os sintomas, seus sintomas. E nessa primeira fase, chamado estágio 1, realmente é a fase viral. Nessa fase viral, onde o corticoide a gente teria uma preocupação um pouco maior em utilizá-lo, né? E a gente não indica no dia a dia. Porque nessa fase, alguns trabalhos não são ainda decisivos, não são definitivos, mas eles indicam que você poderia aumentar a quantidade de vírus, a proliferação viral, se você usar o corticoide nessa fase. Então, nessa fase, falando um pouco de tratamento, daí para o paciente que está com a infecção, a gente usaria mais o quê? Seria o ideal ter um antiviral bom, né? A gente não descobriu, infelizmente, esse antiviral até agora, e essa é uma das grandes angústias que a gente tem na pandemia, porque a gente tem aquele paciente em casa que liga para a gente, o que eu tomo, né? A gente usa sintomáticos, fica observando, né? A gente pode discutir, a gente tem, para alguns pacientes mesmo em casa, a gente tem talvez começado a utilizar anticoagulantes, por causa que você tem uma ativação do sistema de coagulação também, mas todos os outros medicamentos, vocês viram que não teve nenhum que se firmou, porque nenhum provavelmente tem um impacto tão importante, porque se tivesse, seja a cloroquina, seja o antihelmíntico, etc., já teria sido provado pelos trabalhos. Por mais que tenha algum efeito, a gente não pode descartar que tem algum efeito, não é aquele divisor de águas, não é aquele medicamento que é a solução. Porque se fosse isso, a gente já teria conseguido provar, mesmo com os trabalhos que tem que ser feito de uma maneira, às vezes, sem tanto rigor científico. Então, talvez o Remdesivir seria nessa época, o principal antiviral, que é um antiviral endovenoso, a gente não tem ele aqui para usar no país, mas seria uma das principais medicações, mas também o impacto não é extraordinário, né? E nessa fase também, nas outras pandemias, se a gente pegar SARS-1, e mesmo na MERS, foi usado o interferon-alfa. O interferon-alfa tem um efeito de antiproliferação viral, antiviral. Ele foi usado nos outros países. Na pandemia, na China, ele foi usado. Aqui no país, a gente não viu sendo muito utilizado. Depois dessa fase inicial, uma minoria, a gente sabe que 85% dos pacientes ficam na forma assintomática e com poucos sintomas, oligossintomáticos, mas daí tem aquele realmente paciente que evolui para pneumonia, aquela pneumonia que evolui para síndrome de angústia respiratória grave, né, aguda, e aquele depois que pode evoluir também para um quadro realmente da tempestade de citocinas, de um quadro séptico viral, associado a CIVD, a coagulação intravascular disseminada, com falência de múltiplos órgãos. E nessa fase, daí sim que entraria o controle da resposta imune. Então, além da anticoagulação, nessa fase que viria o corticoide, principalmente, né? A Roberta vai falar sobre isso, nessa fase que você poderia usar o anti-L6, que é uma citocina também do processo inflamatório. Então, eu trouxe aqui uma resposta antiviral. Na verdade, esse slide, depois vocês podem pegar a referência, ele não está ainda, ele já tem online, e infelizmente eu não consegui uma foto melhor, mas ele mostra todos os efeitos virais da resposta. Né? Também simplória é criado infecção viral experimental de animais, e o que mostra que realmente você tem primeiro uma resposta inata ali por volta dos 3 dias da infecção do NK, e depois a resposta baseada na célula linfócito CD8, né, que é a célula que vai lisar aquela célula infectada, que lá pelo 7º dia. Então você tem as duas curvas de resposta com os picos de resposta, né? E o efeito viral é tanto direto no epitélio respiratório, então ele lisa o epitélio respiratório, mas você pode ter lesão do epitélio por resposta imune, seja da célula NK na resposta inata, seja pela célula CD8 depois numa fase mais tardia. Esse vírus é apresentado para o sistema imune, você tem toda uma resposta
do linfócito T, essa resposta que a gente comentou é do tipo TH1, aqui são outras citocinas, né? A gente falou que na TH2 era mais IL4, IL5, IL3, aqui nós vamos falar de IL12, interferon gama, né? Você tem uma ativação humoral também com o anticorpo. Lembrando que a grande resposta contra o vírus, né, o anticorpo não consegue entrar dentro da célula para eliminar os vírus. Os anticorpos têm uma certa importância nesses vírus que são liberados, principalmente os anticorpos neutralizantes, por exemplo, aquele anticorpo que vai lá e gruda diretamente no sítio do vírus que ele se liga no seu receptor, por exemplo, na spike protein, lá na proteína da espinha, né, do vírus, que justamente onde ele liga no seu receptor, então é aí que o anticorpo vai ter uma importância se ele neutralizar e não deixar o vírus infectar uma próxima célula. Mas a resposta definitiva é baseada principalmente na resposta celular às custas de linfócito CD8. Aqui é um outro também trabalho que eu achei bem interessante, porque ele faz todo um resumo da infecção. Então, ele mostra aqui a própria infecção pelo vírus. Então, tem lá o vírus com todas as suas proteínas, as espinhas, a spike protein, né? Por isso que ele chama coronavírus, que ele acaba parecendo uma coroa. Ele junta lá no ECA2, né? Na enzima de conversão da angiotensina tipo 2, que está lá no pneumócito tipo 2, mas em outros tecidos. A gente tem também no intestino delgado, é por isso que alguns pacientes têm diarreia. Você começa com uma resposta, daí depende se vai ter uma resposta mais fraca ou não. Essa resposta começa com algumas toxinas, depois você pode ter um quadro mais grave, com cytokine storm, né, com a tempestade de toxinas, onde tem uma desregulação. Isso leva ao aumento de diversos biomarcadores, então você tem aumento de DHL por lesão tecidual, você tem sofrimento hepático, aumento das transaminases, você pode ter lesão renal, inclusive também com trombos renais. Enfim, você pode ter aumento de troponina, acometimento cardíaco, você tem todos os mediadores e o sistema imune sofre também. Você vê que todas as células que eram importantes, a natural killer, mas também os linfócitos, né, os eosinófilos caem em frente à infecção e sobe os neutrófilos. Inclusive, o aumento de neutrófilos é um marcador, assim como a queda do linfócito, de um pior prognóstico desses pacientes. Então, você tem toda uma desregulação pelo próprio efeito do vírus, além dessas citocinas fabricadas na resposta imune. E com isso, a gente tenta regular de novo essa citocina. É aqui que a gente vai usar o corticoide, é aqui que a gente vai usar um anti-L6 ou algum outro medicamento que esteja em teste hoje em dia, né? Lembrando que o corticoide faz isso também, né? Vocês estão acostumados a ver pacientes que tomam corticoide sistêmico, ele aumenta neutrófilos, né? E ele inibe da basopenia, da eosinopenia e da linfopenia também, né? Então, acabando, felizmente, a gente ainda está a gente está com a pandemia muito ativa ainda, mas com alguns sinais de que começa a querer reduzir em alguns pontos, né? Então, a gente tem alguns hospitais de campanha que estão começando a ter menos pacientes, temos tido, isso é claro que o Brasil é heterogêneo, a gente tem UTIs menos lotados, mas ainda está bem ativa, por isso que a gente precisa continuar com todas as medidas de distanciamento social, lavando as mãos, usando máscara, mas logo a gente vai começar a retornar à vida normal nossa, né, ou quase normal, se bem que vai mudar bastante o nosso modo de agir, pensar, né? Ninguém vai ficar ileso ao que a gente passou nesses 6 meses. Mas o que a gente tem feito nessa fase é evitar, então, reduzir medicação. Então, no caso dos corticoides, a gente não tira, a gente introduz, se for necessário, os corticoides tópicos, a gente tende a usar esse critério o corticoide sistêmico. A gente prioriza para o atendimento presencial os mais graves, a gente tenta fazer o máximo possível telemedicina, né? Se a gente vai fazer algum atendimento presencial, tem que tomar todas as medidas de prevenção. E daí isso aqui vai ser um pouco diferente para cada especialidade, mas, por exemplo, você tem de evitar alguns procedimentos, então, no caso que quem trata asma, a gente não faz espirometria, não faz nebulização, a gente prefere usar dispositivos de inalação, e aí quem está fazendo ensaio clínico, a não ser que seja ensaio clínico de Covid, a gente tenta parar os estudos também, não incluir novos pacientes, só continua quem tá já no estudo. E a ideia disso é chegar numa fase, travou aqui o último, então chegar numa fase onde a gente sai dessa pandemia, né? Então, a gente trouxe aqui, o pessoal tem falado muito, né? Não tem sido fácil, como a gente comentou, teve várias fases dessa pandemia. Alguns setores se prepararam mais do que outros, a gente lá do hospital, nós nos preparamos muito bem, a gente começou bem o combate à pandemia, depois teve vários percalços, teve uma politização extrema do combate à pandemia, que não foi benéfica, mas justamente a gente fala da resiliência, que é essa capacidade de recuperar, né, em situações de crise,
e aprender com as inteiras, as duas, uma mortalidade maior, uma letalidade maior. Doutor Pedro? Eu acho que o doutor Pedro teve um problema de conexão agora no finalzinho. Deixa eu compartilhar o slide dele. Excepcional a aula, com toda essa apresentação. E a gente teve algumas questões aqui que são realmente bem interessantes, e já eu quero puxar duas. Um é um caso clínico, já para começar, a gente ter uma ideia de como que isso pode se manifestar nessas UTIs que a Roberta está trabalhando, ou os pacientes que vêm da parte das enfermarias e acabam internando na UTI. Roberta, homem de 72 anos, cardiopata crônico, compensado clinicamente há uma semana de dispneia e desconforto torácico, tipo contrição, sem sintomas virais prévios, tomografia de tórax com imagem em mosaico e bloqueio respiratório com PCR COVID em andamento, dímero D negativo, gaso de 95. Pergunta: inicia tratamento precoce com corticoide, em qual dose e outras associações? Essa dúvida do corticoide precoce, ela é bastante frequente, né, Roberta? Sim. Primeiro eu queria agradecer a aula do Pedro, que foi muito legal. E eu sou uma asmática, trabalhadora da linha de frente, trabalhamos no mesmo hospital, participo dessa pesquisa dos profissionais de saúde do HC, já fiz minhas 2 sorologias, já, tudo negativo, e seguimos aí. Bom, sobre esse caso clínico, eu não lembro o nome da pessoa que perguntou, eu vou mostrar aqui a tomografia de COVID. Na verdade, a pavimentação em mosaico, ela não é uma alteração típica de coronavírus. Existem diversos diagnósticos diferenciais em pavimentação em mosaico, proteinose alveolar, carcinoma bronquíolo alveolar, congestão pulmonar, propriamente fungos, inclusive paracoccidioidomicose. Então, esse paciente ele precisa ser avaliado. Eu acho que nesse momento, enfim, nós estamos frente a uma pandemia, sim. A suspeita de coronavírus, ela precisa ser uma suspeita alta, porém, nem tudo vai ser coronavírus. Nós precisamos abrir o leque de possibilidades diagnósticas e diagnósticos diferenciais, e até lá ver se esse paciente ele precisa ficar internado ou vai ser acompanhado ambulatorialmente por um especialista, encaminhado ao pneumologista ou não. Tá? Sim. A Ana Mayra perguntou se a aula vai ficar disponível. A aula vai ficar disponível, Ana Mayra. Assim que a gente terminar, a gente já vai subir e disponibilizar para todo mundo. Vocês provavelmente vão receber no e-mail de vocês essa aula e uma semana depois uma síntese de toda essa aula, tá bom? Roberta. Parou aqui. Eu vou soltar a tua aula aqui e boa aula. Pessoal, a gente responde as perguntas ao final, ok? Obrigado. Então, pode passar o próximo. Esse slide foi um slide que eu adaptei do slide que o Pedro mostrou previamente. Então, para vocês terem uma ideia realmente de como que acontece a questão da resposta inflamatória e do pico de viremia. Nós temos aquele estágio 1, paciente com sintomas gripais gerais, onde existe até 7 dias, até o 8º dia, mais ou menos, o pico da viremia, e esse paciente ele pode ou não apresentar alterações tomográficas. Muitos apresentam alterações tomográficas, mesmo sem o quadro clínico de hipoxemia e dispneia. Então, e essa alteração tomográfica do início da pneumonia por coronavírus, ela é o clássico vidro fosco. Então, o vidro fosco são essas lesões
embaçadas, né? Como se a gente estivesse vendo através, por exemplo, de um vidro, de uma janela embaçada, que você consegue ver os vasos pulmonares, as estruturas pulmonares, mas você não consegue observá-las com tanta nitidez. E a partir do momento que esse paciente ele vai evoluindo na sua doença, esse paciente ele pode piorar essas consolidações, como vocês podem ver no estágio 2, em torno de 8 ao 15º, do 8º ao 15º dia. E essa fase do 8º ao 15º dia é a fase onde existe um mismatching entre a viremia e a resposta inflamatória. É a partir do 8º dia, realmente, que esses pacientes já começam a produzir anticorpos. E entre o 8º e o 14º dia, aquela fase que nós chamamos de cytokine storm, ou seja, daquela tempestade citocínica, onde acontece o pico inflamatório, onde esse paciente ele está produzindo anticorpos e produzindo um sistema imune contra esse coronavírus. E é nessa fase que muitos pacientes acabam evoluindo com dispneia, hipoxemia e um infiltrado pulmonar mais difuso. Após os 15 dias, nós já praticamente não temos viremia, nós não temos replicação viral na orofaringe do paciente, na nasofaringe do paciente, e o que nós podemos ver é a consequência dessa resposta inflamatória, e aí, em alguns pacientes evoluindo com distorção da arquitetura, com sinais incipientes de fibrose pulmonar. O que eu gostaria de enfatizar aqui é que 80% dos pacientes, ou seja, a maioria dos pacientes, ele vai se encontrar nos sintomas mais leves, nessas fases de estágio 1, poucos pacientes, ou seja, em torno de 20%, vão realmente evoluir para quadros de pneumonia e hipoxemia, e desses 20%, 5% vão evoluir para um estágio mais avançado dessa hipoxemia, com mais infiltrado pulmonar, evoluindo com um quadro de síndrome do desconforto respiratório e necessitando aí de ventilação mecânica e internação em unidade de terapia intensiva. Pode passar o próximo. Então, diante dessa evolução do quadro clínico e do quadro radiológico, que nós podemos ver no slide anterior, nós vamos trabalhar efetivamente, né, com o doente que tenha esse infiltrado pulmonar mais consolidado. E o que nós, pneumologistas, chamamos dessas opacidades mais consolidadas, periféricas, de distribuição múltiplas, geralmente nos lobos inferiores. Isso é a manifestação radiológica de uma entidade histopatológica chamada de pneumonia em organização. A pneumonia em organização, ou POC, ou a antiga BUP, né, bronquiolite obliterante, não cabe aqui nessa aula a gente explicar por que mudou o nome, mas antigamente era bronquiolite obliterante, e agora a gente fala de pneumonia em organização. Essa pneumonia em organização, ela é um processo inflamatório pulmonar onde predominam linfócitos, onde predominam um recrutamento celular inflamatório para dentro da estrutura alveolar em qualquer processo inflamatório pulmonar. Então, se nós pegarmos fragmentos pulmonares de paciente com pneumonia pneumocócica, fragmentos pulmonares de paciente com pneumonia por influenza e pacientes com pneumonia por Covid-19, nós vamos ter esse processo inflamatório que se chama pneumonia em organização, porque é o processo mais comum de defesa do pulmão quando ele entra em contato com algum agente externo. Então, não é novo para a gente. A pneumonia em organização ela pode estar presente, além de doenças infecciosas, em doenças inflamatórias, por exemplo, como manifestações pulmonares da artrite reumatoide, como esclerodermia. E o que a gente faz quando estamos diante de um paciente com pneumonia em organização? O tratamento é corticoide.
E o tratamento, esse corticoide, ele é efetivo na pneumonia em organização, seja ela de uma etiologia inflamatória, seja ela, inclusive, de uma etiologia não definida, porque você pode até fazer vários tipos de teste e pesquisa para tentar entender qual é a causa da pneumonia em organização, e isso pode vir negativo. Então, nós dizemos que é uma pneumonia em organização idiopática. E nós já trabalhamos com isso há muito tempo, então o racional do corticoide de ser utilizado nesse tipo de paciente com Covid-19 que evolui com esse tipo de infiltrado pulmonar, vem desses estudos prévios e de estudos prévios que eu vou mostrar aqui para vocês. O que está bem... Pode passar o próximo? O que está bem estabelecido sobre o uso do corticoide na Covid-19? O Pedro falou um pouquinho no início da aula dele, é que o paciente com asma, que já usa seu corticoide inalatório, tanto para asma quanto para rinite, eles não nessa hora, não é para fazer downregulation de corticoide, esse paciente ele vai permanecer com o seu tratamento de corticoide inalatório. O paciente DPOC, naqueles estágios mais avançados de DPOC, que utilizam a associação broncodilatador e corticoide inalatório, ele também não vai ser retirado. E os pacientes que fazem uso de corticoide prévio, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, todos esses pacientes, esse grupo, asma, DPOC, uso prévio de corticoide, se estiverem internados com pneumonia e descompensação dessas suas doenças respiratórias, por exemplo, é o asmático que desencadeou uma crise de asma por Covid-19, ele vai usar corticoide. É o DPOC que desencadeou um broncoespasmo porque tem uma pneumonia por Covid-19, ele vai usar corticoide. E é a lúpica que evoluiu para uma SARA, para uma síndrome do desconforto, ela vai usar o corticoide. Um outro grupo, Covid-19, eu nem coloquei nesse slide porque é um grupo mais específico ainda, e que vai usar corticoide, é aquele grupo que evolui com choque séptico refratário. A definição de choque séptico refratário é aquele paciente que evolui com uma infecção, nós temos aí uma infecção documentada e que existe um choque, né, uma hipotensão não responsiva a uma reposição volêmica, a expansão volêmica, e esse paciente ele precisa de droga vasoativa para manter a sua pressão arterial média em torno de 65 milímetros de mercúrio. Então, isso é uma definição de choque, de sepse com choque séptico, e nesses pacientes existem estudos em sepse que mostram, principalmente no Surviving Sepsis, que mostram que o uso de corticoide nesse tipo de doente que evolui com choque em sepse, ele muda o desfecho, porque nós estaríamos utilizando o corticoide para tratar uma insuficiência adrenal relativa, que essa citocina, né, essa tempestade citocínica de sepse faria na nossa adrenal, e essa adrenal ela precisaria mais rapidamente produzir o nosso corticoide endógeno, e ela não tem tempo de produzir esse corticoide em tempo hábil para manter níveis pressóricos adequados. Então, isso já é sabido de nós intensivistas há muito tempo, e esse tipo de doente com choque séptico e Covid-19, não é comum o choque por Covid-19 puro. O choque séptico no paciente com Covid-19 geralmente acontece quando ele está infectado por infecções secundárias. Então, o Pedro mostrou, né, sobre essa questão do epitélio brônquico, do epitélio traqueobrônquico, como existe essa lesão do epitélio quando nós temos qualquer infecção viral. E a partir do momento que nós temos essa infecção viral, o epitélio fica exposto. E esse epitélio exposto, ele é mais suscetível a que bactérias oportunistas dentro da UTI, dentro da terapia intensiva ou dentro do ambiente hospitalar, elas penetrem e elas invadam o espaço alveolar. Aí nós caracterizamos uma pneumonia associada à ventilação mecânica
ou uma pneumonia nosocomial grave. E esses pacientes com COVID que acabam evoluindo para uma infecção secundária, muitas vezes evoluem para um choque séptico, necessitando de corticoide. Pode passar o próximo. Então, vamos falar um pouquinho do paciente SARA. Né? Nós temos um subgrupo, aqui, como eu falei, em torno de 5% dos pacientes com Covid-19, eles vão evoluir com uma síndrome do desconforto grave, necessitando de UTI e ventilação mecânica. E eles preenchem os critérios de SARA. Quais são esses critérios que é muito importante a gente delinear? Então, não é... Hoje mesmo eu estava fazendo um atendimento por telemedicina, e nós tínhamos um paciente, eu estava atendendo um paciente COVID, fazendo esse atendimento no setor de emergência de um hospital aqui do estado de São Paulo, e esse paciente ele não tinha critérios de SARA e estava pronado, por exemplo. Então, é muito importante que no primeiro atendimento nós consigamos delinear quem é o doente SARA e quem não é, porque a estratégia ventilatória, a estratégia de abordagem de tratamento e de como você vai manejar a ventilação desse doente, ela muda completamente quando eu delineio quem tem SARA e quem não tem SARA. E, obviamente, a mortalidade dos pacientes que evoluem com SARA de qualquer etiologia, seja ela COVID ou não COVID, ela é maior comparado aos outros pacientes que tenham uma insuficiência respiratória, por exemplo, por uma pneumonia comunitária e que não evolui com critérios de SARA. Então, critérios de SARA, opacidades pulmonares bilaterais difusas, que nós não podemos justificar por alterações cardíacas, ou seja, eu preciso que esse paciente ele tenha um eco para me dizer que essas opacidades difusas não são por insuficiência cardíaca e edema cardiogênico. Eu preciso que esse paciente tenha uma hipoxemia, e essa hipoxemia, ela me mostra uma relação PO2-FO2 menor do que 300, com, no mínimo, uma PIP, ou seja, uma pressão expiratória final, de 5. Além disso, eu preciso que esse paciente ele tenha um quadro clínico compatível com as etiologias de SARA e que essa insuficiência respiratória seja desenvolvida até 7 dias do início dos sintomas. Então, muito importante é classificar os nossos doentes. E aí, nós temos esse trabalho de 2007, um trabalho mais antigo do Meduri, mas é um trabalho clássico para quem trabalha com SARA e dentro da terapia intensiva, que ele randomizou pacientes com SARA de diversas etiologias e um grupo recebeu metilprednisolona 1 mg por quilo durante 5 dias e o outro grupo recebeu o placebo. E vocês podem observar nesses gráficos, o grupo que recebeu a metilprednisolona, é aquele grupo dessa curva mais cheia, dessa curva mais em negrito, ele teve uma redução mais importante da sua proteína C reativa, mostrando que existiu aí uma queda do processo inflamatório intrapulmonar e sistêmico, e também uma queda no Lung Index Score. O Lung Index Score era antigamente, né, depois dessa nova classificação de 2012, da classificação de Berlim, o Lung Index, ele era um score de gravidade na SARA, onde nós utilizávamos tantos dados fisiológicos como dados gasométricos. Então, nós podemos perceber que esses doentes tiveram uma queda nos seus níveis de Lung Index Score, mostrando que indiretamente eles melhoraram os seus padrões de hipoxemia. Esse estudo ele não mostrou uma redução de mortalidade, mas mostrou uma melhora tanto inflamatória como uma melhora de troca gasosa nos pacientes com SARA que utilizaram a metilprednisolona. Pode passar o próximo. Bom, e aí nós temos esse trabalho, que é um trabalho que saiu no iníciozinho, em fevereiro, no início da pandemia, chegou para a gente aqui um trabalho da China, em Wuhan, onde eles avaliaram as características clínicas dos pacientes com SARA e Covid-19. E não é muito diferente do que a gente tem visto no nosso dia a dia. Então, quem evolui com SARA, os pacientes mais idosos, com mais de 65 anos, os pacientes que tenham hipertensão, os pacientes diabéticos.
todos esses com p-valor significativo. E é isso que a gente tem realmente visto dentro da nossa UTI, que são pacientes que evoluem com SARA, que são idosos, hipertensos e diabéticos ou com alguma dessas comorbidades. Pode passar o próximo. Um outro índice laboratorial que foi bastante significativo, vocês veem aqui um p-valor bem significativo para o doente que evolui com SARA, são os níveis alterados de dedímero. Então, pacientes que tinham dedímeros, principalmente dedímeros acima de 5.000, eram pacientes que evoluíam com SARA. E a aula que eu dei de anticoagulação, espero que alguns de vocês também estavam presentes nessa aula de anticoagulação. Nessa aula de anticoagulação, eu mostrei também, através de um trabalho chinês, que o dedímero ele é um preditor de mortalidade. Então, isoladamente, ele é um preditor de mortalidade e, isoladamente, ele me mostra que é um doente mais grave, com mais risco de evoluir para SARA. E nós sabemos que, uma vez esse paciente com SARA, a mortalidade ela é alta, em torno de 50% dos doentes com SARA. Isso SARA de qualquer etiologia. E pode passar o próximo. E nesse estudo observacional, eles também avaliaram por prontuário aqueles pacientes, aquele grupo SARA que foi utilizado o corticoide e o que não foi utilizado o corticoide. Vejam, o uso do corticoide, o racional do corticoide, não foi uma invenção nova. Nós temos esses trabalhos de SARA do Meduri, que eu mostrei. Nós temos trabalhos em SARA com influenza. Nós temos trabalho em SARA com MERS. E nós temos o trabalho em SARA com SARS, que foram as epidemias de 2004, de 2003 e 2006 na China. Então, esses estudos já delineavam aí uma ideia de que o corticoide ele poderia ser promissor, principalmente não em redução de mortalidade, mas principalmente numa melhora de relação PO2 e FO2. E se, consequentemente, esse paciente ele melhora a sua relação PO2 e FO2, ele vai ser estubado mais cedo. Estubado mais cedo, ele tem menos tempo na UTI, menos tempo de UTI, menos infecção secundária que esse paciente vai estar exposto, consequentemente, a mortalidade vai cair. Mas esse estudo em si, eles avaliaram por prontuário a mortalidade dos doentes com SARA que receberam a metilpred ou não receberam. E vocês podem ver que aquele grupo, que é a linha superior, essa linha verde, que utilizou a metilpred na SARA, eles tiveram um desfecho melhor e uma probabilidade de sobrevida maior. Lembrem bem, nós aqui estamos avaliando um estudo observacional, não foi um estudo randomizado, não foi um estudo que acompanhou esses pacientes. Por isso que ele fala sobre probabilidade. Então, não é uma verdade absoluta. É algo que, sim, mostra para nós que pode ser que esses pacientes, eles tenham, com SARA e COVID, eles tenham um melhor desfecho. Mas nada ainda conclusivo. Pode passar o próximo. E aí eu tenho certeza que vocês estão perguntando, né? Estão aí se contestando, até porque o Pedro falou muito sobre a questão de viremia e de viremia em mucosa, de viremia nesse trato respiratório, e mostrou também alguns estudos, né, principalmente com o vírus influenza, previamente na pandemia de influenza, que o corticoide ele diminuiria o clearance viral. Então, diminuindo o clearance viral, eu aumento o tempo de vida do vírus na mucosa do trato respiratório e, consequentemente, poderia estar aí aumentando o processo inflamatório e o risco desse paciente evoluir com as formas mais graves da doença. Só que esse estudo é novinho agora também, do finalzinho de maio, que saiu no Lancet. E esse estudo ele mostra para gente que os pacientes de UTI intubados, eles têm, eu não sei
se está claro no gráfico para vocês, eles têm uma carga viral, uma viremia muito baixa. E essa viremia, ela vai, vocês podem observar, né, que é essa curva verde do gráfico inferior, ela vai se reduzindo ao longo dos dias. Então, vem de acordo realmente com aquele paciente que vai evoluindo na segunda fase, no segundo estágio da doença, aonde ele vai evoluindo com menos sintomas gripais, mas fica muito mais aflorado os sintomas inflamatórios e os sintomas pulmonares desse doente, que seria uma consequência desse processo inflamatório sistêmico. Consequentemente, se esses pacientes eles têm essa queda de viremia a partir da segunda semana, a partir aqui principalmente do 8º dia de doença, consequentemente a infectividade desses pacientes ela vai cair. Então, vocês podem ver naquela seta superior azul, que representa infectividade, os pacientes intubados, eles têm uma infectividade em torno de 5 a 12%. E aqueles pacientes em ventilação mecânica prolongada, eu fiz uma aula ontem na Academia Médica de Ventilação Mecânica Prolongada, eles mostram uma efetividade em torno de 6%, porque o que mostra, ao longo da evolução da doença, esse paciente ele vai reduzindo a sua viremia. Então, o uso do corticoide ele começa a ser muito mais racional nesse momento. Eu tenho menos vírus na minha mucosa, eu tenho um paciente mais inflamado a partir da segunda semana, e a partir da segunda semana eu tenho um paciente com risco de evoluir para uma pneumonia em organização e, em 5% dos casos, com uma síndrome do desconforto. Pode passar o próximo. Bom, principalmente quando a gente vai utilizar uma droga, isso é um default dentro da terapia intensiva, isso precisa ser também um default nas outras regiões hospitalares, nós precisamos entender os seus efeitos colaterais e as suas interações. Então, o corticoide, como vocês sabem, existem diversos efeitos colaterais, hipertensão arterial, hiperglicemia, sangramento do trato gastrodigestivo, constipação, osteonecrose da cabeça do fêmur, insônia e irritabilidade, podendo até, na unidade de terapia intensiva, ser um fator de risco para delírio em alguns pacientes e infecções secundárias. Mas o que nós temos aqui, o que eu marquei para vocês, dentro do uso do corticoide em Covid-19, o efeito colateral que mais chama atenção é a hiperglicemia. Então, eu vou mostrar para vocês, isso veio de uma meta-análise que também saiu agora no finalzinho de maio, uma meta-análise chinesa, que mostra que os efeitos colaterais dos pacientes que usaram corticoide, o mais comum era a hiperglicemia. Então, muita atenção nos pacientes diabéticos, nos pacientes que já usam insulina, e a infecção secundária pelo uso do corticoide, ela quase não existiu nesses pacientes com Covid. A infecção secundária, só aqui fazendo um paralelo, ela é muito mais comum no paciente Covid-19 que usa o inibidor do IL-6, tocilizumab, principalmente até infecções fúngicas, no que a gente tem observado ao longo aí do uso dessa medicação, do que propriamente o uso do corticoide levando a essas infecções secundárias. Mas lembrar de um efeito colateral menos comum, que é a osteonecrose da cabeça do fêmur, que acontece no corticoide, mas que o Lancet publicou num editorial em que alguns pacientes estão fazendo esse efeito colateral do corticoide e suspeitar disso no paciente com dor e claudicação do quadril. Pode passar o próximo. Então, eu trouxe aqui esse guideline, né? Na verdade, desculpa, essa meta-análise chinesa. E vocês sabem que a meta-análise ela é o topo da evidência científica, porque junta um grupo de pesquisadores que eles fazem um apanhado de todos os artigos sobre aquele tema, e esses artigos eles vão ser pautados nos seus graus de relevância. Então, essa meta-análise eu achei bem legal,
porque ela juntou, primeiramente, pode passar o próximo. Todos os pacientes com coronavírus que utilizaram corticoide, todos os pacientes que utilizaram corticoide, eles tiveram, nessa meta-análise, um resultado a favor do uso de corticoide. E a meta-análise ela vai destrinchar esses grupos. Então, vocês observem que inicialmente ela pega o grupo total de todos os artigos que utilizaram corticoide em fase inicial, em fase tardia, na UTI, venoso, oral a gente não tem evidência, mas a maioria é venoso em metilprednisolona. E juntando todos esses num bolo só, existe uma evidência a favor. Só que quando a gente vai destrinchando esse grupo de paciente, aí pode passar o próximo, nós temos uma avaliação de uso de corticoide em SARA, em todos os tipos de SARA. E aí temos mais uma vez uma evidência a favor. Pode passar o próximo. Quando destrinchamos os pacientes que tiveram infecções graves por influenza e que usaram corticoide, nós temos uma evidência contra ao corticoide, e essa evidência já é antiga. E essa meta-análise fez esse subtipo e pegou não só os pacientes com Covid, mas os pacientes que tiveram o Covid negativo e o influenza positivo. Lembrando que no início da pandemia, nós, principalmente aqui em São Paulo, estávamos numa epidemia fora de época de influenza. Pode passar o próximo. E aí, quando ele junta o grupo que tinha Covid, usou corticoide, e eles avaliam a mortalidade, nós não tivemos uma significância estatística e tivemos aí uma qualidade de evidência baixa para o uso de corticoide e para evitar, para diminuir a mortalidade nesse subgrupo SARS-CoV. Pode passar o próximo. Bom, quando nós também temos esse outro subgrupo de paciente com SARA, com COVID, com SARS, e ele faz uma avaliação da mediana de tempo do RNA detectado no plasma, o corticoide, ele também não mostrou diferença nesse grupo, ou seja, mais uma vez corroborando aquele fato de que nós utilizamos o corticoide numa fase já de uma queda importante da viremia. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que não temos uma evidência forte para o uso do corticoide na população COVID-19. A população COVID-19 que vai ser candidata ao uso do corticoide especificamente sem outras comorbidades é aquele subgrupo que evolui com consolidações periféricas, ou seja, um padrão de pneumonia em organização, e que pode evoluir nesse padrão de pneumonia em organização, que pode evoluir com hipoxemia. Então, esse grupo ele vai estar obrigatoriamente internado. Vocês observem que eu não falei aqui no grupo ambulatorial, no grupo que tem sintomas leves. E esse subgrupo que evolui com pneumonia em organização e hipoxemia e evolui para síndrome do desconforto, com necessidade de ventilação mecânica e estratégias de ventilação mecânica, esse também é um grupo que pode se beneficiar da utilização dos corticoides venosos. Não esquecer da questão do paciente com asma DPOC e uso prévio. Então, eu trago aqui a minha conclusão para vocês. Corticoide em COVID. O que vocês precisam saber? Nós não temos uma recomendação forte, porém, naqueles pacientes asma, DPOC, que fazem uso prévio e que vão ser internados e que estão descompensados dessa doença de base, eles vão utilizar o corticoide. A dose pode ser de 0,5 a 1 miligrama por quilo em torno de 5 dias, mas lembrar que pacientes DPOCs, pacientes asmáticos, eles podem, nesse tempo de 5 dias, continuar
com broncoespasmo, continuar com uma hipoxemia, e aí nós precisamos aumentar o tempo do uso do corticoide. Então, isso já é uma prática nossa de pneumologista. Nós podemos, a cada 5 dias, fazer uma redução progressiva da dose desse corticoide venoso, ou então fazer a transição do corticoide venoso para o corticoide oral. E esse grupo ir para casa, assim que melhorar, fazendo aquela redução progressiva de dose do corticoide oral. No paciente que evolui com COVID, hipoxemia e padrões de pneumonia em organização, nós temos um racional de utilizar o corticoide sistêmico, principalmente nas suas formulações venosas, em torno de 0,5 a 1 miligrama por quilo por 5 dias. Por que nós chegamos à conclusão dessa dose? Porque vocês observem lá o estudo do Meduri de 2007, se vocês forem ver nas minhas referências, os estudos com influenza, eles utilizaram essa dose por esse período de tempo. Então, nós não temos uma evidência forte, mas nós temos um racional, que é paciente que evolui com pneumonia em organização, estudos prévios de SARA que mostram que os pacientes com SARA que utilizaram corticoide tiveram uma melhor relação PO2-FO2, uma melhora gasométrica. Estudos prévios que mostram para a gente que a viremia nessa fase do doente entubado, do doente com síndrome do desconforto, é baixa, portanto, nós não estaríamos alterando o clearance viral na mucosa. Esse corticoide, ele é mais recomendado mais tardia, em torno do estágio 2 até o estágio 3. Muito importante a avaliação dos efeitos colaterais, lembrar que hiperglicemia é o efeito colateral mais comum, e até o momento, hoje, dia 10 de junho de 2020, o que temos são evidências fracas, porém, nós, inclusive, da UTI respiratória, estamos participando da Coalizão 3, que é um estudo brasileiro, junto com o BRICS-NET, junto com hospitais de campanha, junto com o Hospital Sírio-Libanês, junto com o Hospital Albert Einstein, aonde pacientes foram randomizados para a utilização de corticoide e placebo, e em breve nós vamos ter um resultado desse nosso estudo e espero poder trazer para vocês o resultado desse estudo. Tá certo? Eu vou abrir agora. Parabéns, doutora Roberta, doutor Pedro. As pessoas que assistiram estão conosco até... Estão me ouvindo? Acho que a Roberta ela já volta. As pessoas que estão conosco até agora, são 911 pessoas conosco até esse momento. Realmente gostaram muito da aula de vocês dois. Simplesmente maravilhosa. Eu vi aqui o pessoal falando. E para começar, Roberta, a gente tem aqui o Erivan perguntando sobre o Montelukast e o Covid-19. Alguma orientação para asma ou não? Não, Montelukast, e aí, se eu estiver errado, o Pedro me corrija, né? Ele é um inibidor de leucotrieno, utilizado principalmente nos pacientes com asma leve, em crianças com asma, e paciente com rinite, aquele paciente que tem um polo mais atópico, inclusive. Eu tenho asma, tenho rinite, usei até durante muito tempo o Montelukast, mas nós não temos. Eu procurei bastante coisa sobre essa questão inflamatória, que é até uma área que a gente na UTI vê muito, né? Visto que nós pegamos esses pacientes nesses estágios mais inflamatórios, realmente, mas não vi nada sobre Montelukast. Se Pedro tem alguma coisa a acrescentar. Acho que também não vejo, pela fisiopatogenia da doença, da infecção em comagem de Montelukast, não vejo problema também, não. Legal. Ana Mayra, obrigada pela aula. Sou endocrinologista e ela afirma que pacientes com insuficiência adrenal crônica em uso de corticoide, qual a dose recomendada? E ela fala que a orientação é, em situações de maior demanda, aumentar a dose. Como ficaria isso? E eu já anexaria aqui como fazer esse desmame de um corticoide desses pacientes que estão em UTI, internação prolongada em UTI, em uso de corticoide, Roberto e Dr. Pedro.
Você quer responder, Pedro? Não, vou começar, na verdade. Na verdade, os endócrinos estão mais acostumados, né? Porque assim, você usa o corticoide para terapia, né? Mas você usa também para reposição quem não produz adequadamente, né? E o que a gente sabe, por exemplo, o paciente tem um Addison e não produz corticoide, é que numa situação de estresse você tem que aumentar a dose, independente se seja uma infecção COVID ou qualquer outra infecção ou qualquer outra situação de estresse, né? Então você tem que adequar a dose para uma situação de estresse, aumentando essa dose do paciente, porque se ele não tem a possibilidade por si só de fazer essa regulação com o eixo dele lá, hipotálamo, hipófise e adrenal, né? Mas isso, na verdade, os endócrinos sabem mais que a gente a fazer esse manuseio, que quando a indicação do corticoide é para reposição, em geral é a especialidade que lida com isso, né? Em relação depende muito da dose que a pessoa usa e do tempo de uso, né? Mas a gente fala realmente depois de 2 semanas aí, a gente tem que fazer uma redução, dependendo da doença, mas no caso, se for pelo COVID, por 2 razões. Primeiro, porque você pode justamente induzir um Addison por tempo prolongado, né? A resposta renal para de produzir seu próprio corticoide. E segundo, dependendo da doença que você está tratando, você pode ter rebotes também, né? Então, a gente reduz de uma maneira devagar. Pode ser, daí depende de quanto tempo usou e qual a dose que usa, mas você pode usar 2/3, reduzindo a cada 3 dias. Vai depender muito de caso a caso. No caso também da insuficiência adrenal, né, que qualquer estresse, seja ele cirúrgico, seja ele infeccioso, a recomendação é o uso da hidrocortisona. E futuramente também a redução da dose da hidrocortisona e a transição, né, para a prednisona. Esses pacientes, eles podem até utilizar também a fludrocortisona, nos casos de insuficiência adrenal, e aí os endócrinos sabem mais do que eu, mas eu tive uma paciente que utilizava, né, e tinha insuficiência adrenal, e descompensava por infecções virais, por pneumonias, por sinusopatias, e a gente aprendeu bastante junto com os endócrinos o manejo dessa adrenal crônica num paciente crítico na UTI. Então, utilizar a hidrocortisona e a fludrocortisona também é uma alternativa, e depois a redução progressiva de dose a partir do momento que esse paciente está melhorando do seu estresse infeccioso e ou cirúrgico. E o desmame disso quando em alta, tem alguma coisa recomendada? Como em alta? Quando você dá alta desse paciente para UTI, você vai fazer o desmame desse corticoide, né? Como que é esse descalonamento do... Geralmente a gente pode diminuir a hidrocortisona em torno de 50 miligramas a cada 50 miligramas ou 25 miligramas. Vai depender muito do quadro clínico do paciente, das alterações eletrolíticas, né? São pacientes que fazem hiponatremia, hipercalemia, tem dor abdominal por conta disso, tensão, e às vezes a gente não dá para fazer uma redução abrupta. Na verdade, Fernando, só complementando, como a gente falou, isso é muito personalizado. Por exemplo, se a pessoa utiliza muito tempo corticoide, estou falando de meses, aí, além de ter uma disfunção, você ter uma inibição funcional, você acaba tendo uma inibição anatômica, né? Você tem uma atrofia da suprarrenal. E às vezes pode demorar meses até você conseguir tirar o corticoide. Daí você vai ter que ir dosando o cortisol da pessoa enquanto vai tentando reduzir, né? Então você pode daí ficar com a mesma dose durante semanas, para depois de 15 dias reduzir mais um pouquinho. Então depende muito de caso a caso, né? Legal. Tem uma outra pergunta da Lorena Guzmão. Ela conclui: então, o corticoide em fase inicial não é benéfico pela maior quantidade de vírus em sintomas altos, mas sim com a evolução da doença, sobretudo graves, onde a manifestação inflamatória exacerbada seria a causa principal da gravidade e, consequentemente, o prolongamento do tempo em ventilação mecânica, como efeito secundário, menor tempo de UTI, internação, e, por conseguinte, menor mortalidade. Parabéns, resumiu a aula, Lorena. Perfeito. É isso que eu ia comentar. Não terem comprovado esse desfecho, isso tudo foi observado, certo? Ela quis... Melhor resumo, eu acho que não acredito, né? Tem uma invasão aqui, alienígena. Porque, na verdade, como
né, como a Roberta pontuou muito bem, é muito difícil fazer trabalhos controlados, randomizados, né? Imagina um paciente entubado, hipotenso, com o PCR lá em cima, com DHL alto, com IL-6 alto, etc., você não vai tratar ele com corticoide, né? Quem que vai querer ser o grupo placebo no braço placebo num quadro desse, né? Então, é muito difícil. Mas realmente depende para uma resolução definitiva. Eu acho que ela resumiu bem o que a gente comentou, assim. A maior evidência que existe é para o uso justamente quando você tem um quadro pulmonar mais intenso, evoluindo já para um quadro lá de uma inflamação sistêmica, né, de hiperinflamação com tempestade de citocina. A grande dúvida é que em que momento, né? Por exemplo, o paciente sai com pneumonia, tem uma saturação, tem um tamanho de acometimento pulmonar, quanto de tomo que você deveria entrar com acometida, esse acho que é o grande desafio, é saber qual, assim, além da dose, a gente não precisa usar, eu vi que tinha uma pergunta sobre fazer pulsoterapia, em geral a gente não usa doses tão altas assim, não, a gente usa de 0,5 a 1 miligrama por quilo de prednisolona ou prednisona ou equivalente, né, ou de metilprednisolona, que é um pouco só mais potente, mas 0,5 a 1 miligrama por quilo. E agora o grande lance é quando que a gente vai usar, em que momento, porque assim, né, quando tem inflamação pulmonar maior, outra pergunta que teve aí, usa em todo mundo, quando chega lá justamente nesse período pior, do sexto ao 12º dia, se seria usar em todo mundo? Não, acho que não. Talvez o coagulante a gente tenha usado mais do que o corticoide nessa fase, nesse quadro limítrofe, né? Mas realmente o corticoide seria reservado para o quadro que está evoluindo pior da parte respiratória, né? Não sei se a Roberta concorda. Eu acabei acompanhando... Não, concordo, e assim, em vista, né, de, como o Pedro falou, nós temos evidências baixas, né? Vocês viram na meta-análise que eu mostrei, mas naquele paciente que começa a evoluir com piora da sua hipoxemia, por exemplo, como é que eu digo que é um paciente de enfermaria com piora da sua hipoxemia? Hoje ele está com 3 litros de O2, saturando a 93, muito tranquilo. Amanhã ele vai precisar de 6 litros de oxigênio para saturar 93. Então, nitidamente, é um paciente que está precisando de um aporte de oxigênio maior. O que seria o recomendado? Uma nova reavaliação, todos os parâmetros inflamatórios, gasometria arterial, inclusive a tomografia de tórax. No início da internação, é recomendado esse paciente ter uma tomografia de tórax, e aí, quando existe essa piora clínica, a gente repete a tomografia e nós podemos ver que o infiltrado aumentou, o infiltrado está mais consolidado, um paciente mais hipoxêmico, sim, seria interessante começar o uso do corticoide para esse tipo de doente. Legal. Pacientes com pneumonia, Rodrigo Ciso, paciente com pneumonia em organização que conseguem ficar em enfermaria com suporte de O2, teriam indicação de corticoterapia? Foi isso que eu acabei de falar, né? É um paciente que está precisando de oxigênio, precisa de mais de 6 litros de oxigênio no catéter nasal. Isso vai depender um pouquinho do protocolo de cada hospital. Então, por exemplo, lá no Einstein, nós temos delineado aí pacientes que precisam de mais de 4 litros de oxigênio para manter a sua saturação em torno de 92 a 93, já como um paciente de maior risco, de que precisaria de uma maior vigilância. Então, acho que o grande divisor de águas não é só ter a pneumonia em organização, esse padrão na tomografia, é o paciente ser hipoxêmico, e se ele é hipoxêmico, precisar ainda mais do oxigênio. Então, mais uma vez, a avaliação de parâmetros inflamatórios, gasométricos, clínicos e radiológicos é fundamental. Deixa eu dar um testemunho, Fernando. Tive um colega nosso que estava no Pará naquela época que estava uma loucura a pandemia, né? Que não tinha vaga na UTI. Pra você ter uma ideia, ele era um dos diretores do hospital, não tinha vaga para ele na UTI, né? E ele já estava a nível domiciliar, é um paciente diferenciado, médico, né, acompanhando sua situação, mas já estava com cloroquina, azitromicina, Clexane, tudo que tinha direito, e justamente a dúvida é assim, entro ou não entro com corticoide, né?
É um paciente que, na verdade, já está internado, já está em casa, mas por falta de leitos, a pergunta, na verdade, é assim, vou para São Paulo, não vou para São Paulo, o que eu faço? E daí, vamos dar corticóide, espera 12 horas. E no dia seguinte ele estava bem melhor. Se foi o corticóide ou não, é difícil afirmar, a gente precisa de estudos definitivos. Mas tem alguns casos que a gente acha que realmente ele faz a diferença. Mas a gente ainda não sabe qual seria o timing ideal para fazer. Provavelmente não é para o paciente domiciliar mais leve, mas em que ponto que o paciente, principalmente no que tem a pneumonia, né, a pneumonia viral, ele teria que entrar com o corticóide, a partir de que dia é a grande discussão. Legal. O Renan, ele pergunta, o que vocês podem falar sobre a pulsoterapia preconizada pelo protocolo Madrid, para início das fases 2A e 2B? Sem evidência científica. Eu acho que a tendência atual é usar dose menor e não uma pulsoterapia. Na verdade, você faz pulsos, mas não pulsoterapia no sentido que a gente conhece, uma dose cavalar de corticoide e imunossupressor, né? Nessa fase do 2, ele não está precisando tanto assim. Você teria que fazer uma dose não muito alta para não ter mais efeitos colaterais do que benefícios. E até porque se a gente utiliza o racional da dose de corticoide na pneumonia em organização, não é pulsoterapia que é realizado, é realmente essa dose em torno de 0,5 a 1 miligrama de metilprednisolona. Esse protocolo de Madrid, ele ficou muito popular, né, como o Pedro falou no início da aula dele, né, de informações de WhatsApp, informações meio assim truncadas. E assim, eu gostaria muito de ver realmente o protocolo, o desenho do protocolo, análise estatística e realmente o resultado mostrado de uma forma que nós da ciência conseguimos ler e não só por uma apresentação ou um discurso de WhatsApp. Você sabe que, assim, precisa de estudos, né? Vai revendo essa história do corticóide, todo dia sai uma coisa nova. Mas há um tempo atrás eu li um dos trabalhos que era, na verdade, no SARS-1. E no SARS-1, lá em 2002, eles fizeram um trabalho bonitinho, randomizado, que um braço ia tomar, na época eles estavam dando hidrocortisona, o outro braço ia receber placebo, justamente para ver viremia, tempo de internação, quanto evolui para intubação, UTI, etc., morte. E, infelizmente, eles fizeram isso no segundo ano da pandemia do SARS-1, quando acabou a pandemia. Então, eles não conseguiram N suficiente para ter uma conclusão. Mas era um estudo delineado perfeito que, se fosse replicado hoje em dia, talvez trouxesse alguma informação para nós. Ótimo. Tem muita pergunta aqui. A Sonata falou que ambos os palestrantes mostraram que, além do conhecimento técnico, bom senso é fundamental. Parabéns a ambos. Isso é muito legal. Parabéns, gente. Tem gente pedindo comentários sobre cloroquina e anticoagulante. A gente falou isso nos primeiros 2 eventos. Estão lá no site da Eurofarma. O primeiro é evidências científicas acerca do Covid. A gente fez um apanhado geral sobre o que existia de evidência sobre medicamento, tá? Cloroquina e todos os outros medicamentos até agora, nenhum tem evidência que é curativo, é preventivo, só para adiantar essa questão. E a aula sobre anticoagulação, ela realmente está muito completa mesmo, vale sentar, ver com calma ali, 1 hora de aula que foi muito bem feita, também pela doutora Roberta, com esse nível de trabalho na linha de frente, trabalhando em UTI privada, UTI pública e agora UTI de hospital de campanha, né? Ou seja, alguém que está vendo paciente de todos os tipos. Renata, a aula vai ficar gravada hoje e o Daniel faz uma pergunta a respeito dos sintomas respiratórios. O que vocês têm de evidência sobre transmissibilidade? Se os sintomas
foge um pouquinho do tema corticoide em si, mas acho que é bom para a gente esclarecer algumas coisas. Se os sintomas respiratórios têm a ver com maior nível de transmissibilidade ou não. Essa é a pergunta do Daniel. Se uma pessoa que tosse e espirra mais, ele transmite mais ou menos. Eu acho que tem um pouco a ver com essa permanência do vírus em mucosas e vias aéreas. O que vocês têm a ver para dizer para a gente sobre isso? Acho que os trabalhos têm mostrado isso, né? Quanto mais sintomático a pessoa, mais tempo ela tem a transmitir, né? Isso, como a gente comentou, são as grandes questões que a gente está tentando responder, porque são fundamentais para você tomar diversas medidas, como qual que é a magnitude e o tempo certo de isolamento, por exemplo. Então, são perguntas fundamentais que nem todas estão totalmente respondidas. Desde o começo da pandemia, a gente já respondeu muita coisa, mas ainda tem perguntas a serem respondidas. Naquele trabalho, então, na verdade, já mostra que mesmo o paciente assintomático ou pré-sintomático, ali quando está incubando, a incubação é por volta de 2 a 12 dias, né, ele pode já transmitir, mas com certeza não é o que mais transmite. O que mais transmite é aquele na primeira semana da doença, que está, primeira para segunda, que está bem sintomático, com bastante tosse, bastante secreções, é o maior transmissor, né? O problema do assintomático e do oligossintomático é que ele transmite sem os outros saberem que ele está transmitindo. Então, se a pessoa não mantiver os cuidados que tem que ser feito, ele vai acabar transmitindo mais, não porque ele tem mais vírus que ele está exalando ali, eliminando, mas mais porque ninguém está prestando atenção, porque ele não parece ser uma pessoa doente. Isso é problemático também. A gente está com esse trabalho que a gente fez lá no Hospital das Clínicas, tem uma outra vertente agora que a gente vai fazer, que é justamente ver os contactantes de quem ficou doente dos colaboradores. Então, a ideia é pegar esses oligossintomáticos que a gente comentou, que não é... Eu achei que fosse até mais esse pessoal que fosse oligoassintomático, mas no nosso caso está dando 15%. Pegar esses 15% que não tiveram grandes sintomas, vamos ver como que estão os familiares dele. Será que eles estão protegidos atualmente ou não? A mesma coisa quem teve sintoma doença. Então, a gente está agora começando um trabalho com contactantes. Na verdade, tem um trabalho grande em São Paulo. Quem está coordenando isso é o Instituto Butantan, com o Dr. Covas na coordenação, e o Alex Precioso é o médico responsável. E a gente está fazendo alguns braços lá no Hospital das Clínicas. Mas é um trabalho que vai ter de presidiários, vai ter de refugiados, vai ter em várias populações de risco, a gente saber como que está a soroprevalência desse povo. E não só isso, como no nosso caso, no HC, a gente vai ver, o Instituto da Criança está vendo as contactantes de criança que ficaram doentes e a gente vai ver os contactantes dos colaboradores que ficaram doentes. Mas, respondendo à pergunta dele, depois eu passo para a Roberta, realmente acho que a grande transmissão é na paciente, o maior risco é no cara sintomático, tanto que a carga viral também provavelmente é um fator de risco para evolução pior, por isso que tem colegas nossos com quadros tão graves, né? Porque além de a gente estar direto em contato com o paciente, a gente, dependendo do procedimento, né, você viu que no começo da pandemia, oftalmos, otorrinos, mesmo os pneumologistas, a Roberta pode falar melhor que eu, aí colegas dela, do grupo dela, muitos ficaram doentes porque justamente viam pacientes que estavam doentes, estavam eliminando, né? Então, a carga viral é muito importante, até para a evolução, provavelmente, do quadro. Quem pega uma carga viral... Porque você tem fatores do hospedeiro, e tem fatores do próprio vírus. Então, dentre os fatores do vírus, a carga viral é importante. Quanto maior a carga viral, provavelmente pior vai ser a evolução do paciente. Fernando, lá no meu slide 9, aquele slide que eu mostro, né, o pico da viremia, a queda da viremia, quanto que esse paciente entubado ele vai estar infectando, é exatamente isso que o Pedro falou. Então, a partir do momento que o paciente ele é sintomático, ele tem 100% de transmissibilidade, com aquele R0 em torno de 3 a 4, né, que é um R0 também bastante alto. Aquele slide é bem ilustrativo com relação a isso. Tem uma pergunta aqui, um paciente, Felipe, paciente ambulatorial dispneico sem O2, já em 3 a 7 dias sem melhora, entraria com corticoide. Eu acho que primeiro a gente precisa avaliar a imagem desse paciente, é imperativo que esse paciente ele faça tomografia e, inclusive, outros diagnósticos diferenciais que podem estar associados à Covid-19 e aí embolia pulmonar ou
isquemia miocárdica. Então, para tentar definir qual é essa dispneia. Então, mais uma vez, corticoide, a gente precisa ser bem pragmático na utilização. Então, são pacientes com pneumonia, principalmente com pneumonia em organização, com hipoxemia, e aqueles pacientes com SARA. Mais uma vez, avaliando caso a caso e entendendo que, até o momento, o nosso nível de evidência é fraco, mas se formos avaliarmos artigos mais antigos sobre SARA e artigos mais novos sobre o clearance viral, nós podemos ter realmente algo a favor do corticoide. Muito bom. Assim, várias parabenizações. Realmente, a gente agradece aqui da Academia Médica por todo esse apoio que a Eurofarma tem dado. Esse é um evento que foi para falar de corticoide, foi um evento patrocinado pela Eurofarma por causa de um novo medicamento que eles vêm trazendo, que é o Prene. É um medicamento que tem um vínculo funcional que fica muito mais fácil de partir. E tem muitas perguntas ainda a serem respondidas e, infelizmente, a gente não vai conseguir responder por causa do nosso tempo, né? Só que essas perguntas elas vão ser respondidas num e-book que vai demorar mais ou menos 6 a 8 dias para serem respondidos e organizados aqui pela nossa equipe, mas a gente vai disponibilizar para que vocês tenham esse acesso. A ideia é traduzir toda essa aula, que eles nos facilitaram o trabalho muito pela facilidade, pela forma como comunicar um conhecimento tão difícil. Cascata de inflamação é sempre muito complexo, né? E são raros realmente os professores que conseguem trazer essa prática junto com todo esse conhecimento técnico de uma forma simples. Realmente, em nome da Academia Médica, eu agradeço vocês dois e a Eurofarma por essa oportunidade que a gente está tendo. Eu deixei disponível 4 artigos que a Roberta utilizou para montar a aula dela, que ela deixou disponível para a gente, tá bom? E mensagens finais, doutora Roberta, e depois doutor Pedro. Agora as damas começam. Bom, primeiro, agradecer as mais de 600 pessoas, quase 2 horas aqui de aula e com uma discussão super engrandecedora. Espero que a gente tenha ajudado bastante para vocês, tanto no entendimento dessa doença, que ainda é nova para a gente, quanto na nossa prática clínica. Primeiro, agradecer à Eurofarma, a Fernanda da Academia Médica e ao Pedro, né? E nos encontramos no HC para fazer mais uma sorologia. E o que eu gostaria de deixar é que a gente precisa entender nesse momento que existem evidências científicas, que isso deve ser levado em consideração, não só o que as pessoas falam, o que é a minha experiência. Então, como vocês, mais de 1.000 pessoas aqui, procuraram estar durante essas 2 horas, ouvindo realmente o que nós temos de evidência científica e entendendo essa evidência científica para a prática de vocês. Então, isso é fundamental. E o uso do corticoide, mais uma vez, como Pedro, ele tem um racional, mas precisa ser individualizado e, quem sabe, nós não temos aí um resultado favorável com o grupo da Coalizão 3 e que nós, da UTI respiratória LHC, estamos participando. Doutor Pedro? Eu também agradeço, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, agradeço a participação de todos que enviaram pergunta, né? Espero realmente, como a Roberta comentou, ter ajudado. Realmente é uma avalanche de informações, não é fácil a gente destrinchar todas essas informações, mas existem sim evidências, né? Em relação ao corticoide, realmente
A evidência maior é para um uso, então, numa fase mais tardia, de um sistema assim, imune mais ativado, né, com a hiperinflamação. Então, eu agradeço e parabenizo tanto a Eurofarma como a Academia Médica pelas iniciativas, né? A Roberta estava brincando, mas é que nós dois já colhemos as sorologias e os dois somos ainda negativos. Agora, nessa altura do campeonato, tomara que continue assim, viu? Tudo que a gente porque tudo que a gente queria, todo mundo quer ter óleo sintomático e ficar já potencialmente protegido. É positivo, né? Sim, mas nós não somos, continua assim. Mas eu queria falar para o pessoal, continue batalhando, se cuidando, né? Não deixe de lado as medidas todas, distanciamento social, máscara, isso aí vai ser por meses, né? Tem muitas perguntas ainda a serem respondidas, lavando sempre a mão, mas voltando a cuidar dos seus pacientes com todos os cuidados, então, capacitando seus consultórios, eu vi que tem muita gente aí que trabalha mais em consultório até do que em hospitais, capacitando o consultório com álcool gel, né? Todo aquele, não marcando muitos pacientes no mesmo horário. Então, voltando aos poucos, até a gente ter mais e mais informações e até a pandemia passar de vez. Boa noite, muito obrigado a todos. Obrigada. A Roberta falou, confia no seu IPI, é assim que a gente volta a trabalhar. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, Eurofarma, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Foram mais de 1.000 pessoas que passaram ao vivo aqui conosco. Você colaborou muito para que todo esse conhecimento fosse sedimentado e a gente vai trazer essas respostas às questões ainda que não foram respondidas aqui na aula e também uma sedimentação de todo esse conhecimento, essas 2 aulas maravilhosas que a gente tem. Então, até mais. Meu nome é Fernando Carbonieri. Você esteve aqui em mais um evento apoiado pela Eurofarma sobre as evidências científicas acerca do Covid-19. Um abraço e boa noite. Chegou a hora de definir o grande vencedor do Prêmio Euro Inovação na Saúde. Agora, os melhores voltam à disputa. O grande júri, ou seja, todos os médicos e médicas em atuação no país, com CRMs ativos em seus respectivos conselhos regionais, podem votar e definir o ganhador de 500 mil euros. Para votar, basta acessar o site www.premioeuro.com.br, fazer o cadastro com login e senha e ficar habilitado na plataforma de votação. A classe médica define os ganhadores de uma premiação total de 1 milhão de euros. Vote, indique, divulgue. A sua participação é fundamental para reconhecermos a melhor e mais inovadora iniciativa médica do Brasil. Patrocínio exclusivo Eurofarma. Prêmio Euro, reconhecendo a inovação na saúde brasileira.